Olha, tem uma tensão que está no centro de quase todas as grandes discussões hoje em dia. Como é que a gente faz a economia crescer sem destruir o planeta no processo? É um dilema gigantesco. E para entender como isso funciona na prática, a gente vai usar o Brasil como um grande estudo de caso, para ver o que essa briga revela sobre o nosso futuro. Tudo começa, na verdade, com este número aqui. 8 bilhões. É o tanto de gente que tem no mundo hoje. E claro, com tanta gente, a nossa necessidade por recursos e o nosso impacto no planeta dispararam. A gente chegou, sem dúvida, numa verdadeira encruzilhada. Para a gente montar esse quebra-cabeça, a nossa análise vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a gente vai entender a era em que a gente vive. Depois, vamos mergulhar de cabeça no dilema entre crescer e preservar. Aí vamos ver a mensagem que o Brasil está tentando passar para o mundo, discutir um pouco sobre a injustiça climática e, para fechar, revelar qual é o verdadeiro vilão das emissões aqui no país. Então, vamos lá. Para a gente entender o dilema de hoje, primeiro a gente precisa ter noção do tamanho da nossa própria influência no planeta. Os cientistas até deram um nome para essa nossa época, antropoceno. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que desde a Revolução Industrial para cá, as nossas ações, a atividade humana, se tornou uma força geológica. A gente, como espécie, passou a ter o poder de mudar o planeta. O problema é que, muitas vezes, essa mudança acaba sendo bem destrutiva. E isso nos leva direto para o coração do nosso papo de hoje. Essa luta constante para tentar equilibrar duas coisas fundamentais, mas que, na vida real, vivem em pé de guerra. A solução que todo mundo fala, a ideal, seria o tal do desenvolvimento sustentável. A ideia genial, né? É conseguir crescer a economia e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente para o pessoal que vem depois. É uma meta super nobre, mas, convenhamos, é muito difícil de colocar em prática. E essa imagem aqui mostra perfeitamente o cabo de guerra. De um lado, você tem a força da economia, que precisa de matéria-prima, de recursos para gerar riqueza. Do outro lado, tem a força da preservação, que luta para proteger os ecossistemas. Fica um puxando para cada lado. E essa briga não é só teoria, não. Ela está acontecendo agora, na vida real, num debate quentíssimo sobre explorar petróleo lá na foz do rio Amazonas. E essa disputa está rolando dentro do próprio governo brasileiro. De um lado, a gente tem a visão do Ministério de Minas e Energia. O argumento deles é bem direto. O petróleo é uma chance de ouro para fortalecer a economia, criar empregos e deixar o país mais rico. Só que, do outro lado, o Ministério do Meio Ambiente acende um alerta vermelho. A Foz do Amazonas é um lugar de uma biodiversidade incrível, super sensível. Um vazamento de óleo ali seria, sem exagero, uma catástrofe. E aí fica a pergunta no ar: qual dos dois riscos a gente deve correr? Agora, vamos sair um pouco dessa briga interna para ver como é que o Brasil está tentando se posicionar lá fora, para o resto do mundo. E olha, a estratégia é muito bem calculada. O Brasil vai ser a sede da COP30, que é simplesmente o maior evento sobre clima do planeta. E onde? Em Belém, no Pará, bem no coração da Amazônia. Essa escolha de lugar, claro, não foi por acaso. É uma declaração de intenções muito forte. O recado que o Brasil quer mandar é bem claro. Ao levar todo mundo para a Amazônia, o país está dizendo: olha, a gente se importa sim. E mais, a gente pode ser o lugar que vai mostrar para o mundo como produzir e preservar ao mesmo tempo. É um convite direto para que o dinheiro dos países ricos venha para cá para investir numa economia verde. Mas essa discussão global sobre o clima tem uma camada a mais de complexidade, sabe? Porque a conta dessa crise, tanto a responsabilidade quanto os impactos, não é dividida por igual. Essa imagem aqui resume uma injustiça histórica. Pensa bem, os países ricos ficaram ricos poluindo à vontade por séculos. Agora, os países em desenvolvimento, que querem crescer também, escutam que as regras mudaram. O argumento deles é justo. Quem poluiu mais no passado tem que assumir uma responsabilidade maior agora, inclusive ajudando a financiar a transição dos outros. E essa desigualdade não acontece só entre os países, não. Dentro do Brasil mesmo, os impactos são sentidos de forma muito diferente. As populações mais pobres, que geralmente vivem em áreas de risco, como em costa de morro, beira de rio, são sempre as que mais sofrem com as enchentes, com as secas, com todos os eventos extremos. Certo? Vamos agora para a nossa parte final, um momento em que a gente vai desafiar uma ideia bem comum que existe sobre o Brasil e revelar o que de fato mais emite gases de efeito estufa por aqui. Vamos parar um segundinho para pensar. Quando se fala em emissão de gases, o que vem primeiro à cabeça?
Chaminé de fábrica? Carro soltando fumaça? Pois é, no caso do Brasil, a resposta é bem diferente e pode até surpreender. E a resposta está aqui, é só olhar o tamanho dessa fatia no gráfico. A maior parte das emissões do Brasil não vem da energia, como em muitos países, mas da combinação de agropecuária com desmatamento. É uma outra realidade. E por que isso acontece? Porque a nossa matriz elétrica, a forma como a gente gera a eletricidade, é considerada limpa. A maior parte da nossa energia vem de hidrelétricas, que é uma fonte renovável. Então, queimar combustível para gerar luz não é o nosso principal problema. Os verdadeiros campeões de emissão por aqui são outros. O desmatamento, que acontece principalmente para abrir espaço para pasto e para plantação, e as emissões de gás metano que vem do nosso rebanho gigantesco de gado. São esses dois fatores que colocam o Brasil na lista dos maiores emissores do mundo. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. O caso do Brasil mostra que a fonte de emissão pode mudar muito de um país para o outro. Se as soluções que o mundo todo discute focam demais em energia limpa, será que elas estão mesmo atacando a raiz do problema em lugares como o Brasil, onde a questão principal é o uso da terra? Fica aí a pergunta para a gente pensar.